Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre reconstrução mamária, bem-estar e autoestima. É um tema que eu amo e eu espero que você goste, espero trazer algumas novidades aqui para você. Então, a minha experiência com reconstrução de mama, ela começou na residência, em 2006, porque a gente fazia muita reconstrução de mama lá no Hospital de Ipanema. Depois eu fui contratada para entrar numa equipe que o cirurgião-chefe era o Dr. Rui Vieira, e ele tinha uma grande experiência em reconstrução de mama, porque ele tinha trabalhado no INCA, tinha sido chefe de serviço do INCA durante muitos anos, e eu aprendi muito com ele. Basicamente, a gente tem que levar em consideração que trabalhar com reconstrução de mama é trabalhar com uma equipe multidisciplinar, né? E a gente tem que conhecer também os aspectos tanto oncológicos da doença quanto da parte da reconstrução. E o que eu vejo aqui na realidade do consultório, que o mais importante do que tratar é acolher essa paciente. É uma paciente que está extremamente sensível, com o diagnóstico de um câncer de mama que ela não estava esperando, e ela está com aquele pavor da mutilação, né? Então a gente tem que fazer o quê? Eu tenho que receber esse tipo de paciente para dar apoio para ele, dizer que calma, vai passar por um período difícil, essa paciente vai ter momentos difíceis, se ela precisar fazer uma quimioterapia, se ela depois precisar fazer uma rádio, enfrentar o pós-operatório da cirurgia, mas aquilo ali é uma coisa temporária que vai passar e que a mutilação hoje praticamente não existe. A gente consegue resultados incríveis e trazendo muito bem-estar e autoestima para o paciente. A reconstrução de mama, ela é um tema que a gente é sempre desafiado no nosso trabalho, porque a gente tem um compromisso de resultado muito grande. E é um compromisso até um pouco difícil, que a gente tem que restaurar uma mama. Nem sempre a gente consegue restaurar exatamente como ela era, mas muitas vezes a gente vai conseguir restaurar de uma outra forma e a paciente vai aprender a se conhecer de uma outra forma, e a gente sempre espera que ela se conheça de uma forma melhor. Então esse é basicamente os ensinamentos que eu tirei de trabalhar com essa subespecialidade dentro da cirurgia plástica. Então, falando um pouquinho de reconstrução mamária, a gente vai falar sobre a reconstrução imediata ou a tardia. Quando a gente indica a imediata ou quando a gente opta por fazer uma reconstrução de mama tardia, tá? Hoje em dia é um direito do paciente, inclusive no SUS, ele ter acesso à possibilidade da reconstrução de mama imediata. Ela não atrapalha o tratamento oncológico, ela vai precisar de uma equipe multidisciplinar, que é o cirurgião plástico trabalhar em conjunto com o mastologista, e ela também essa paciente ela precisa ser preparada em relação à expectativa e o resultado que a gente consegue obter em cada tempo cirúrgico. Na reconstrução tardia, às vezes em casos muito avançados, o mastologista ele prefere que não seja feita a reconstrução imediata. Então essa paciente vai vir depois que ela terminar todo o tratamento para fazer uma reconstrução tardia. É um pouco mais desafiador, às vezes a gente tem que lançar mão de umas cirurgias um pouco maiores quando a gente vai fazer uma reconstrução de mama tardia, mas a gente também tem resultados incríveis e bem satisfatórios. Para a gente falar em reconstrução, a gente tem que falar da evolução das mastectomias, que é o tratamento em si do câncer. Antigamente a gente tinha tratamentos muito radicais. E hoje em dia, com a tecnologia no diagnóstico, o tratamento, o diagnóstico cada vez mais precoce, a gente possibilitou que a gente evoluísse um pouco nesse assunto. Então, hoje em dia a gente não faz mais aquela mastectomia radical que a gente fazia antigamente. A gente consegue economizar um pouco mais e com isso a gente vai ter resultados estéticos também muito mais favoráveis. Tá? Então, antigamente todo o tecido mamário era retirado, pele, os linfonodos, para poder fazer a reconstrução. Hoje em dia a gente tem técnicas que a gente chama de técnica poupadora de pele, onde você só tira a glândula mamária toda e um pedacinho de pele que é onde estaria o tumor. E o resto é preservado e isso vai possibilitar uma reconstrução um pouco mais fácil e com resultado provavelmente um pouco mais favorável. Então aqui a gente tem também opções de cirurgias conservadoras, tá? Que, ou seja, a gente vai tirar só o pedaço da mama que foi acometido e depois a paciente vai complementar o tratamento com a radioterapia, tá? Então aqui tá vendo, são as possibilidades de acordo com onde está a localização, a gente tira um pedacinho da mama e reconstrói essa mama. Então pode estar em cada local e depois ela vai complementar fazendo as sessões de radioterapia. E isso é chamado tratamento conservador do câncer de mama.
A gente tem também agora a pesquisa do linfonodo sentinela, que é o quê? É o primeiro linfonodo da cadeia linfonodal mamária, que a gente vai fazer uma biópsia. E aí, se esse linfonodo na cirurgia está comprometido, aí sim a gente vai pensar num esvaziamento da axila ou num tratamento complementar, que seria uma quimioterapia. Se esse linfonodo sentinela não está acometido, a gente não precisa esvaziar a axila, que também é um grande benefício, porque vai prevenir a formação daquele linfedema, aquela coisa do membro ficar grande, ficar inchado e trazer muito desconforto para o paciente. Hoje em dia a gente quase não tem isso. Então é injetado uma substância ali pertinho do tumor, e aí a gente vai pesquisar com a biópsia do primeiro linfonodo da axila para saber se esse linfonodo está acometido ou não. E aí, o que a gente pode falar para você sobre reconstrução mamária? Como é que o cirurgião vai avaliar o paciente e o que o paciente tem que entender, tá? Então, a gente, como cirurgião, vai sempre pensar em oferecer para você que está com câncer de mama uma opção de tratamento segura e da mais simples para mais complexa. Então, a gente nunca vai indicar a mais complexa se seu caso pode ser resolvido de uma maneira mais simples. Isso vai depender do quê? Do tamanho do tumor, né? Se ele é um tumor inicial ou se ele já é um tumor avançado, aonde ele está localizado, o lugar da mama onde ele está localizado, né? A gente também se baseia na mama contralateral, se é uma mama pequena ou uma mama grande, para já pensar em como a gente vai reconstruir essa mama. Na idade do paciente, se a paciente tem comorbidades como pressão alta, diabetes, história de varizes, história passada de embolia pulmonar, uma série de coisas para a gente tentar fazer uma cirurgia mais segura para aquela paciente. O tabagismo é o inimigo número 1 de paciente que vai ser submetido a uma reconstrução de mama, porque a gente precisa da pele íntegra e o tabagismo vai acometer a irrigação da pele, vai dificultar a cicatrização. E também a gente tem que avaliar se esse paciente tem possibilidade, de acordo com alguns aspectos do câncer de mama dele, se ele vai precisar fazer uma radioterapia no pós-operatório. E o paciente, o que eu costumo falar? A gente trabalha em conjunto, né? O cirurgião não trabalha se ele não tiver... se o paciente não concordar com o que ele quer fazer e não entender o que ele precisa, como ele precisa se comportar. Então o paciente ele tem que confiar no cirurgião, é uma relação que vai durar cerca de 1 ano até todos os tempos cirúrgicos serem concluídos. Ele tem que entender que o resultado final não é imediato, a gente vai fazendo um passo a passo até a gente conseguir terminar essa reconstrução. Então vai aceitar que mais de uma cirurgia vai ser necessário. A prioridade tem que ser o tratamento do câncer e não ter uma mama bonita, né? Então a gente aqui tá focado principalmente no tratamento do câncer e depois na parte estética. E aguardar o momento certo para fazer essa reconstrução, né? E uma cirurgia nunca é igual a outra, não é porque a minha amiga fez a reconstrução de um jeito que ela vai servir para você. É um tratamento que é um pouco personalizado de acordo com cada tipo de paciente, com o tipo de câncer que ele apresenta e com o tórax, né? O formato do tórax daquele paciente, o tipo de mama, é uma série de variedades. Bom, isso foi um apanhado geral sobre a reconstrução de mama. No próximo vídeo eu vou falar detalhadamente de cada tipo de reconstrução de mama, cada arsenal que a gente tem para reconstruir a mama. Então não deixa de ir lá no meu canal no YouTube e me seguir e acompanhar, porque os vídeos estão incríveis, tá bem? Te espero lá!